vamos começar então a falar sobre a construção da textualidade. Na questão anterior, a gente passou pelo texto como uma unidade de trabalho, ou seja, aquela produção já pronta que, tendo em vista todo o amparato de, de características que o levam para ser um texto, mas também pensando no texto como algo único. Porém, na textualidade, a gente vai ter que destrinchar ele no sentido mais amplo, ou seja, as características que levam ele para ser realmente um texto. E o objeto da linguística textual na contemporaneidade, depois da Koch e da Elias, que são dois fenômenos da linguística a partir dos anos 2000, que vão começar esse texto, vão começar esse estudo mais aprofundado do texto, vão a Rocha e a Silva, né, nesse artigo, vão falar sobre os fatores da textualidade também aplicados muito no ensino. Então, eu separei alguns trechos que são os mais importantes para poder estudar a construção da textualidade. Então, nessa primeira afirmação da Koch de 2004, ela salienta o seguinte: a linguística textual toma, pois, como objeto particular da investigação não mais a palavra ou a frase isolada, mas o texto considerado a unidade básica da manifestação da linguagem, visto que o homem se comunica por meio de textos e que existem diversos fenômenos linguísticos que só podem ser explicados no interior do texto. O texto é muito mais que a simples soma das frases e palavras que o compõem. A diferença entre frase e texto não é meramente de ordem quantitativa e sim de ordem qualitativa. Ou seja, aqui é interessante pontuar duas questões. A primeira, essa seta ficou horrível. A primeira é que texto também pode ser chamado de discurso. Então, acho que tirando esse caráter puramente linguístico do, do texto, de perceber ele dentro de uma estrutura, por exemplo, da margem. Então ele tem que estar dentro de uma margem e justificado com o espaçamento inicial para começar parágrafo, porque se ele não estiver dentro dessa estrutura, ele não é um texto. Não, não é que ele não seja um texto, ele não segue a estrutura formal. Ele talvez esteja com um problema de estruturação. Ele não segue a estrutura, mas ainda assim ele não deixará de ser um texto. E aí entra essa questão da frase. A frase, se ela estiver escrita de forma errada, ela não deixa de ser uma frase, né? E aí entram as questões agramaticais e gramaticais. Mas não é o foco entender se é uma frase correta ou se não é correta, se é um texto correto ou se não é correto, mas considerar que essa produção textual, no final dela, com a soma de todos os seus fatores internos e externos, vão produzir um discurso. E isso é o que nós fazemos naturalmente. Tudo que eu estou dizendo é um discurso, logo ele é um texto, só que ele é um texto oral, com um outro tipo de formato. E uma coisa que o meu professor sempre diz: se a gente muda o veículo, a gente sempre muda o sentido. Então a forma com que eu estou falando agora vai mudar o sentido por conta da entonação da minha voz, por conta da pausa da minha voz, a própria voz, e diferente de um texto. Então um texto escrito ele vai ser completamente diferente de um texto oral, de um discurso, porque aí já não é mais texto, é discurso. Mas ainda assim eles são sinônimos, ainda assim eles são capazes de se modificar
mediante o ambiente que eles se encontram. Mas por que é importante para a linguística investigar o texto e também o discurso? Porque a linguística ela vai partir para a psicolinguística. Como é que são as produções que fazemos no dia a dia? Como é que são as produções que fazemos nas produções escolares? E aí, essa questão de texto e discurso levanta muitas questões interessantes, mas também a questão de ordem qualitativa, ou seja, um texto é muito mais do que a quantidade de frases, a quantidade de parágrafos, a quantidade de informação, mas sim a informação, a qualidade da informação e não em si a quantidade. Ou seja, o que está sendo dito, o que não está sendo dito. Então, o foco da linguística torna-se outro, pois é a materialização máxima da língua. Então, essa materialização, a língua como algo totalmente abstrato, se a gente for parar para pensar, a língua é totalmente abstrata. Ela existe o lado material, mas existe o lado de todos os nossos pensamentos. Ou seja, tudo que está na nossa cabeça, que parte para essa construção, o pensamento ele vira material a partir da nossa expressão na imagem da língua, né? Das letras M, A, mais X, mais M, X, né? Mais M, mais A. Todas essas letras materializadas, elas formam a palavra máxima. Então, o texto pois, a materialização máxima da língua em seu sentido abstrato também. E aí, seguindo, sabendo dessa materialização da língua, os linguistas eles estudam essa estrutura, essa funcionalidade desse objeto. Então, a linguística nada mais é do que essa descrição da questão da produção, do que se é a constituição e da recepção. Então, será que todo mundo vai entender igualmente aquilo que eu estou falando? Será que todo mundo irá produzir exatamente como eu estou produzindo? Então, a linguística ela pensa em investigar como um texto ele realmente vira um texto, como um texto ele pode ser o que ele é. Bem existencialista a linguística, né? Mas então ela tenta estudar não só uma gramática, né? A gente pensa da linguística como algo atrelado puramente à gramática, a tentar entender se a gente está seguindo a norma, se a gente não está seguindo a norma, mas no caso ela vai pensar sobre a aplicabilidade também da língua. Aquele que aprendeu a refletir sobre a linguagem é capaz de aprender uma gramática. Sim, que nada mais é do que o resultado de uma longa reflexão sobre a língua. Aquele que nunca refletiu sobre a linguagem pode decorar uma gramática, mas jamais compreenderá seu sentido. Então, o sentido ele não está só no uso expressivo da palavra, ele está também atrelado ao quão conhecimento você tem de uma palavra. E aí a gente já entra em um dos fatores da textualidade, porque falar sobre texto é falar sobre textualidade. Os fatores que fazem um texto ser realmente um texto. E aí, dentro desse artigo, eles destacam a importância da leitura e da escrita na construção do texto. Então, construir o texto não é só a gente pegar um monte de fatores, juntar e realmente dar um texto. Não. Existe uma importância tanto de ler quanto de escrever para se construir um texto. Então,
Por exemplo, na tradição oral, com o passar do tempo, as palavras se modificam, muitas informações são perdidas. Há uma interferência social, política e cultural sobre a importância das informações, fazendo com que algumas delas não sejam repassadas. Um caso claro é. Caso claro, não, né? Mas obra. Eu acho que no latim, né, se chamava ópera, o plural, né, de opus, se chamava ópera. E ópera, para o Brasil, português brasileiro, é, né, obra. Então, obra literária, não obra de construção, né, obra literária. Porque o P e B, né, se eu não me engano, são sons nasais, então eles se perdem, PB, PB, nasais não é o termo correto. É sim o termo correto, oclusivas nasais. Então, por serem oclusivas nasais, elas se assemelharam e o E se perdeu. Então, a obra, né, dentro, isso aqui é o latim, então a própria língua ela vai se modificando. Então, a gente precisa ter acesso à língua oral, a nossa língua matriz também, a nossa origem, para que a gente entenda como que a gente vai modificando as nossas ideias e com base em que a gente vai modificando as nossas ideias, né? É, plus vita, algo tão comum na nossa sociedade brasileira em termos de pão, plus é mais, vita é vida, né? A mesma coisa de currículum, vitae, currículo da vida. Então, essas palavras que estão tão presentes no nosso cotidiano, a primeira, né, plus vita, no nosso cotidiano mesmo de mercado. Quem hoje nunca viu um plus vita? Quem nunca quis comer um plus vita? É, e no currículo, no ambiente acadêmico, currículo vitae, é algo que está tão próximo, mas a gente entende a parte do currículo. Talvez o currículo, o vitae, não seja tão óbvio assim, mas ainda assim é importante então manter a importância aqui da leitura para acessar o que está sendo produzido, o que já foi produzido, o que já foi escrito, para tentar entender os pensamentos, porque se a língua é algo que passa na nossa mente, a língua nada mais é do que uma reunião de conceitos, uma reunião de palavras que existe na nossa cabeça, e se a gente percebe essa materialização, o que está ali, na verdade, são as nossas ideias, são as nossas. É, é a nossa cultura que está dentro dessa informação. A palavra é uma cebola. Então, se a gente for descascando ela para achar sentido, o que está dentro dessa palavra é justamente o que produziu-se a partir das interferências da textualidade, especialmente de um ponto que eu acho mais interessante, que é a informatividade. Mas primeiro, entendendo esse processo da leitura e da escrita como partes constituintes da construção do texto. La Rosa ele afirma o seguinte: as palavras determinam o nosso pensamento, mas eu acho que o nosso pensamento é determinado pelas palavras é, que nos são que estão no nosso contexto. Eu acho que isso é um ponto interessante de comentar no pensamento do La Rosa, que é as palavras determinam o nosso pensamento. Na verdade, o nosso pensamento pode ser determinado pelas palavras que ouvimos. Pelas palavras que na verdade conhecemos, pelas palavras do contexto linguístico que em si estamos inseridos.
a qual estamos inseridos. Porque não pensamos com pensamentos, mas com as palavras. Não pensamos a partir de uma genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. Então só é possível como se fosse um tijolo. A gente só consegue ir colocando tijolinho por tijolinho a partir das palavras que nos são conhecidas. E aí, entrando na questão do ensino, a atividade da escrita na maioria das escolas ainda é priorizada em detrimento da leitura, que é considerado como uma atividade fundamental a ser desenvolvida na escola. Mas se a gente parar para pensar, um bebê ele não lê. E a partir da não leitura do bebê, a gente consegue fazer com que ele fale papai, mamãe, cotovelo, e ainda assim eles falam às vezes errados, cucuvelo, mas é, é a- o, o aparelho fônico deles tentando se adaptar àquela realidade, àquela forma de falar, aquela forma de produzir sons, e a leitura ela é uma ótima forma da gente conhecer aquilo que a gente deixa de ouvir, né? A nossa memória, se eu não me engano, a gente só é capaz de ter 30 mil itens lexicais, ou seja, 30 mil palavras. É, 30, 30 mil palavras? É bom confirmar essa informação. Sim, a informação não estava errada. Podemos ter, né, entre 20 e 35 mil termos, ou seja, itens lexicais que a gente possa dominar. E até os 8 anos, em média, uns 10 mil, que a gente saiba. Mas um adulto pode ser até 30 mil. Então, a leitura, ela é uma fonte dessa materialização da língua que a gente pode conhecer é, coisas novas, termos novos, mas a atividade da escrita tenta externalizar isso tudo, só que a gente começa justamente num processo inverso. A gente começa ouvindo ao invés de lendo. E o ouvir, ele também tem uma capacidade de armazenamento tão igual ou, para alguns pior, para alguns melhor, de captação desses termos, de condensação na cabeça. Mas é muito priorizado na leitura do que a oralidade. E nós aprendemos primeiro a oralidade, não em quesito escrito, porque a escrita é uma abstração dos nossos pensamentos. E por isso seria interessante, segundo o dizer de Cagliari, a leitura é a extensão da escola na vida das pessoas. A maioria do que se deve aprender na vida terá de ser conseguido através da leitura fora da escola. E a leitura não é só a leitura de ler as palavras, mas a leitura de mundo, que é a ideia da Lajolo. A ideia da Lajolo é justamente ler o mundo não só pela ótica do que está escrito, mas sim pela ótica do que também está fora da palavra. Tanto que leitura pode ser tecendo a leitura. Se a gente for tecer, né, ela tem justamente esse capítulo, tecendo a leitura, é uma gama de informações que a gente vai juntando para chegar a uma informação. A leitura é justamente isso. É um dos caminhos para poder concretizar o que está na língua interna da cabeça da pessoa. E aí chega uma afirmação. Quem escreve deve naturalmente escrever para alguém ou com alguma finalidade, e não simplesmente como uma atividade para correção. O que ela está criticando é justamente essa correção imprensada da escola de que eu tenho um objetivo, eu tenho que chegar nesse objetivo e ponto final. Mas, na verdade, se a gente chega com o pensamento da Lajolo, do seu livro O que é Literatura, publicado em 1999, pelo menos a edição que eu li foi de 1999, que ela abordava assim. Ela pegou um poema de Fernando Pessoa que ele pensava: aquele texto que uma criança ou um jovem ou que ele engavetou
Está dentro de uma gaveta. Ainda é poesia? Ainda é literatura? Pode ser considerado um texto? A gente não está no quesito textual, linguístico textual, da, do formato, da estrutura, da tipologia. A gente está questionando se aquilo ali é uma literatura. E aí, será que pode ser considerado literatura um poema engavetado? Mas aí, será que pode ser considerado um texto como um total de sentido? Sim, uma poesia engavetada. E abrindo para essa questão da finalidade, será que a gente sempre tem que ter uma finalidade para o texto? Sempre algo útil, uma carta, uma instrução, um e-mail, um texto dissertativo argumentativo, a questão da opinião, né, muito mais presente nos anos finais do ensino médio. Então, será que dentro desse panorama de finalidade, todo texto ele tem que ser final? Ele tem que ter um propósito em si? Né? E aí surgem as fantasias, e aí surgem os mangás, os animes, como uma proposta de reinvenção da finalidade. Existe a finalidade do texto, onde eu quero chegar, mas uma finalidade em si, a preocupação do texto como uma produção válida, como uma produção institucionalizada, porque um texto só vai ser útil se ele tiver algum propósito comunicativo relevante. E aí, esse pequeno trecho aqui, onde ela fala quem escreve deve naturalmente escrever para alguém, porque esse texto tem que ser valer de alguma coisa, não pode ser um texto de qualquer maneira, um texto produzido para qualquer coisa. Então é interessante, extrapolando essa ideia da utilidade do texto, chegar nessa afirmação de Antunes. Ter o que dizer é, portanto, uma condição prévia para o êxito da atividade de escrever. E aí a gente entra em várias problemáticas da utilidade do texto, na verdade, da utilidade dos pensamentos que se há sobre o texto. Né? O aluno que chega pensando no texto como algo que eu não tenho para que fazer isso, isso não vai me dar nenhum prazer, isso não vai me dar nenhuma. Para que eu preciso fazer isso? Né? De novo, o pensamento da utilidade, que a Lajolo já considerou lá dos anos 2000 e vem fazendo isso até hoje, refletindo sobre essa institucionalização da literatura. E aí, esse ter o que dizer, ele é impelido pela utilidade do que se tem a dizer. Será que vale a pena dizer isso? Porque não é útil, para que isso? E aí extrapola a teoria da linguística, né? A questão da recepção, da produção, da constituição. Percebe-se numa dificuldade de intenção. Por quê? Porque eu não tenho intenção nenhuma de fazer isso. E aí essa dificuldade do ter o que dizer também se dificulta pelo fato de se conhecer pouco alguma coisa. Né? Qual é o contato de mundo, né, tecendo a leitura, se a gente for pensar, quais são as redes que ligam as informações de uma criança, seja do sexto, seja do nono, seja do ensino médio, para poder argumentar, para poder narrar, para poder refletir, para poder pensar e tecer um texto. Voltando a essa ideia de tessitura e essa ideia de ter o que dizer. O ter o que dizer, então, se a gente for parar para pensar agora, não está mais numa questão final, mas está numa questão de utilidade. Qual é a utilidade de ter o que se dizer? Se não apenas perder tempo, porque escrever um texto é perder tempo, talvez não conhecer aquele assunto. E aí a gente entra nas questões de textualidade. Por que a textualidade é tão importante para se produzir literatura, para se produzir texto, para se ter uma ideia do que é a construção de um texto? E aí ele retoma uma ideia de quem escreve, escreve para ser lido. E a palavra escrita serve como um elo ou laço entre quem fala e quem ouve,
entre quem escreve e quem lê. Então, para quem está lendo compreender, é preciso que também esse elo seja firmado entre quem escreveu e quem leu. Mas é interessante abordar essas novas questões entre o ter o que dizer e a futilidade ou a inutilidade de dizer. Isso é interessante. E aí, pensando no texto como o próprio sentido em si, né? Que a gente não precisa analisar frase por frase, se está correto, se não está correto, mas o texto ele provoca um reflexo dele próprio em si, na constituição daquilo que ele está falando, daquilo que ele quer falar. Por isso que é importante compreender os critérios textuais que regem essa produção. Então, pulando um pouquinho esse texto como um evento comunicativo, é interessante falar essa questão aqui. A comunicação pode ser oral ou escrita. No entanto, o ensino básico, na maioria das vezes, não dá o devido valor à fala. Ela não é tão estudada sistematicamente como a escrita. Isto é problemático, pois, como Marusch alerta, ao se enfatizar o ensino da escrita, não se deve ignorar a fala, pois a escrita reproduz a seu modo e com regras próprias o processo interacional da conversação, da narrativa oral e do monólogo, para citar alguns. A escola, por exemplo, deve ter por finalidade a leitura como centro de saber, e concomitantemente a escrita e a fala. Então, o processo do ensino, como ele está aqui abordando, é dado a devida atenção para a fala, dar a devida atenção para quem produz essa materialização da língua. A materialização da língua ela só é possível a partir de um contato oral, porque a gente não tem como acessar a língua escrita sem a oralidade. Elas dependem uma da outra para fazer sentido. Mais a língua oral, mais a linguagem oral do que a própria língua escrita, linguagem escrita. Então, o texto é um evento comunicativo que converge em ações linguísticas, sociais e cognitivas. Para ter um texto, eu preciso, e aí voltando àquele esquema, a sensação, ou seja, o contato, eu digo que ele é externo e interno ao mesmo tempo. Porque é algo que vem de fora, que influencia o indivíduo, e ele provoca na cabeça dele uma sensação. Provoca uma sensação. Essa sensação, ela gera um estímulo. Esse estímulo, ele é analisado. Após a análise, ele é interpretado e vira pensamento. Esse pensamento é que vai se ligar à palavra. Então, ninguém sente felicidade. Peguei justamente um sentimento abstrato. É o pior exemplo do mundo. Felicidade sem antes ter um estímulo. Então, tirei 10 na prova. Só é possível sentir felicidade com esse estímulo. O estímulo visual do 10, que é o melhor número, porque a gente tem um sistema de nota. E dentro desse sistema de nota, o 10 é o melhor, de 0 a 10. Mas aí você tem que entender que é o 0 a 10. Então você já teve diversas sensações, ou seja, você já teve essa questão cognitiva de conhecer o mundo. Você transformou isso linguisticamente, por meio do pensamento, por meio da imagem, tudo isso aqui são desenhos. A palavra é um desenho.
E tudo isso aqui está dentro de uma sociedade. Se você for na Oceania, não sei nem o que acontece na Oceania, mas será que da mesma forma seria se uma pessoa tirasse de 0 a 10? Será que eles têm esse sistema de educação? Será que eles têm esse pensamento sobre a educação? Então, o texto, ele é tudo isso. Ele é a sociedade, ele é o cognitivo, ele é a ação linguística em si, o evento comunicativo em si, a palavra em si, tudo isso o texto é. E de tudo isso serve para a linguística estudar o texto. E aí a gente chega nos fatores de textualização, que nada mais são do que os critérios que ajudam a estabelecer um texto. Isso é o maior resumo do fatores de textualização. A coesão, e aí a gente tem um exemplo muito interessante, mas vamos dar aquela respirada antes de entrar em fatores de textualização. Aquela respirada. Dando continuidade a essa questão de fatores da textualização. Coesão nada mais é do que essa ligação coerente entre as partes de um texto. Então, certas vezes a coesão ela tem a coesão lexical, referenciação, substituição e o que é mais comum no ensino, a conjunção. Mas dando luz à coesão e à coerência, né? Porque não seria interessante a gente falar de coesão sem falar de coerência. Essa frase aqui, ela está totalmente desregulada. Doente, não a foi, estava a aula a ele. Aqui a gente poderia dizer que é uma frase agramatical. Talvez alguns tentariam doente não foi, ou seja, ele não foi a algum lugar. Se não foi a algum lugar, a aula. Então, faria um sentido completamente zero, mas 1% ainda teria chance de entender isso aqui. Mas na normatização, como prevê o ensino, esse texto estaria tanto incoerente como sem coesão alguma. Então, a organização lógica desse texto, dessa frase, seria: ele estava doente, não foi à aula. Mas ainda faltaria um pedaço que ligasse as duas coisas, os dois sentidos. E aí a coesão é a relação de consequência. Uma coisa ocasiona a outra. O que leva as coisas a acontecerem. Então ele estava doente, por isso não foi à aula. Esse exemplo aqui é a disposição dos elementos na frase. E essa disposição de elementos leva com que um texto ele seja um texto porque ele se torna coeso, ele se torna independente da falta de sentido. É importante que tenha sentido. É importante que para que seja um texto, a gente avalie esses três exemplos como coesos e coerentes, que são mais ou menos os aspectos sintáticos e semânticos, gramaticais, e aí a gente pode chamar eles de internos. Para que um texto seja realmente um texto, os aspectos sintáticos e semânticos gramaticais, eles precisem estar em ordem. E aí, desses 4 pontos aqui, são os tipos de coesão, basicamente. A coesão lexical, ou seja, a relação de um item com o outro, com os sentidos e significados de palavras simples, né, do item lexical. A referenciação, dentro de uma frase, uma palavra referenciando a outra. A substituição, uma palavra substituindo a outra, ou seja, segundo a palavra
de Koch na colocação de um item em um lugar do outro elemento do texto ou até mesmo uma oração inteira. Então a gente pode substituir uma oração inteira apenas com uma frase, com uma palavra, mantendo a relação interna do texto. E aí ela coloca até como se fosse um coringa, uma carta coringa que pode ser colocada para suprir esses significados. E a conjunção, que nada mais significa do que conectar, conectando essas relações específicas do que se quer dizer. E aí existem vários tipos de conjunções. Várias, na verdade, diversas conjunções que podem ser aplicadas, causalidade, temporalidade, consequência e outras, para manter o texto linear e sequencial. E aí a gente chega na elisão, que também é uma prática de encurtamento, sempre olhando para o aspecto sintático ainda, para o aspecto semântico, que encurtar para manter o sentido da palavra. A coerência, como já foi explicado, é manter o sentido, a fidelidade daquilo que se quer dizer. Então, em expor as ideias de forma concatenada, ou seja, ligadas umas às outras, de modo que remetam a um item já expresso. Então, voltando com essa ideia da coerência. Precisei beber uma água. Essa ordenação consiste em pôr as ideias de forma concatenada de modo que remetam ao item já expresso e, ao mesmo tempo, em renovar conteúdos, ou serão apenas meras repetições que tornam um texto incoerente, sem nenhuma informação que contraponha o que foi mencionado anteriormente. E aí a gente chega na intertextualidade, já começando os fatores pragmáticos, ou seja, de uso cotidiano, de que não estão meramente conectados a uma gramática certa, a itens que remetam ao sentido de tipos de escrita ou dentro de uma normalização da língua, uma normatividade da língua, na verdade. Então, a intertextualidade nada mais é do que um texto se basear no outro texto. Ninguém pode falar que o mar é azul sem antes uma outra pessoa ter falado que o mar é azul, e depois, e antes, por aí vai. Então, não existem textos que não mantenham algum aspecto intertextual, pois nenhum texto encontra-se isolado. Todos os textos têm uma relação com outros textos já ditos, do quais absorve algumas características para atribuir outra feição. Então, é uma ligação indireta ou indireta com todo tipo significativo do que já foi produzido. Isso sim é intertextualidade. De um outro lado, a intencionalidade, situacionalidade e informatividade, como já foi exposto antes, mas é interessante retomar essa questão mais importante da informatividade. Todo texto é produzido com certa intenção de ser lido e compreendido pelo receptor da comunicação. Então, o critério da informatividade faz com que o texto se torne coerente no desenvolvimento dos tópicos referentes ao conteúdo. É a informatividade, portanto, que vai determinar a seleção e o arranjo das alternativas de distribuição da informação do texto, no texto, de modo que o receptor possa calcular-lhe o sentido com maior ou menor facilidade, dependendo da intenção do produtor de construir um texto com mais ou menos hermético, mais ou menos polissêmico, que está evidentemente na dependência da situação comunicativa e do tipo de texto a ser produzido. E a aceitabilidade é inerente, ou seja, é preciso que haja aceitabilidade para que se analise um texto dentro da sua construção para uma finalidade que deve ser percebida pelo seu leitor. Então, esse artigo, né, de linguística textual e o estudo sobre os fatores de textualidade está intrinsecamente ligado com o texto como uma unidade de trabalho, porque aqui a gente vê o que é importante para que um texto ele se relacione com o outro,
para que alguém veja sentido dentro de um texto e não só numa conexão apenas de palavras aleatórias. Então acho que a gente conseguiu demonstrar nesse tópico a construção da textualidade.